Neemias capítulo 13, versículo de número 23 e 24. Além disso, naqueles dias vi alguns dos judeus que se haviam casados com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Estudamos sobre Moabe hoje de manhã, vamos visitar um pouquinho. E a metade dos seus filhos falava a língua de Asdod e uma outra metade de outros povos, porém não sabiam falar a língua de Judá. Cada versão tem de uma forma diferente. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. A versão que eu tenho mais atualizada, ela diz: metade sabia falar as línguas estrangeiras, porém não sabiam falar a língua de Judá. Tome seu assento louvando e adorando o nosso Deus nessa noite. Quando eu fui para o seminário e falando sobre idioma, eu tive uma experiência muito interessante. Eu tive o privilégio de, ao longo de alguns anos, estudar em outro local, em outro país. E em fazendo isso, chegou aquele momento na minha caminhada e na jornada onde eu não conseguia, falando de idioma, falar e pronunciar nenhum dos dois idiomas. Eu nasci num lar onde a minha mãe, filha de missionários norte-americanos, ela sempre tentou e se esforçou para transmitir o idioma. Todavia isso era sempre muito difícil, porque o meu idioma nato é o português, é o que vem natural, é o que eu sei falar. Mas em estando 8 meses estudando num outro ambiente, onde você escuta, pensa, se comunica em outra língua, chegou um momento onde eu não conseguia falar nem português e nem inglês. Isso chegou no ápice quando eu fui numa classe de história. E era costume do professor sempre, em abrindo a classe, passar um Novo Testamento daquele dos Gideões e pedir que cada aluno lesse 10 versículos de um salmo. E quando chegou a minha vez, no ápice daquele travamento, não conseguia nem falar português e nem inglês, o professor percebeu que eu estava tendo muita dificuldade com dicção, de me pronunciar. E ao fim da aula ele me chamou e disse: olha, fique tranquilo que isso é absolutamente normal. Quando você transiciona, quando você começa a pensar, a tentar falar em outro idioma, chega aquele momento onde nenhum dos dois consegue sair, ser pronunciado. E ele falou algo que me marcou muito. Ele disse: só se aprende e se mantém o idioma que se fala em casa. Um doutor, um professor de história disse: a gente só consegue manter e consegue transferir aquilo que se fala dentro de casa. Nós vivemos num mundo hoje, é interessante notar, existem 6.912 idiomas que hoje são comunicados e usados, pelo menos catalogados no mundo todo. Há pouco tempo atrás eu li um artigo na revista Época de um homem conhecido como o maior especialista em linguagem do mundo, chamado David Christie. Eu até mandei o slide, e esse homem falando um pouco sobre a importância dos idiomas e como isso é pronunciado. Ele disse: a cada 7 dias um idioma morre no mundo. A cada 7 dias uma língua, um dialeto, uma maneira de se comunicar, ela morre, ela deixa de existir. E é muito triste quando isso acontece, porque o idioma não é apenas um instrumento de comunicação, mas o idioma é um instrumento de identidade de um povo. Nós estamos agora falando do povo venezuelano, e eu fui olhar um pouco de um artigo que esse homem escreveu, e ele falou sobre a tristeza de uma tribo indígena na Venezuela chamada Papagaio. Eles têm todo o idioma, eles têm uma escrita, desenvolveram uma gramática, mas devido à fome, agora todos eles saíram da sua terra, e ele dá esse idioma que eles falam como extinto. Esse povo agora saiu, parte veio para o Brasil, parte para a Colômbia, parte está espalhada pela própria nação, e mais um idioma se perdeu. E quando um idioma morre, morre junto com ele a identidade de um povo. Pelo idioma se sabe o local, se sabe a origem, se sabem os valores de uma pessoa. É só você parar para ouvir. Parte do DNA de uma pessoa se encontra no idioma. E é muito simples a gente descobrir isso aqui hoje à noite. Por exemplo, ouvimos a nossa irmã aqui do Rio de Janeiro. Quando ela começou a falar, já dá para entender que ela não é aqui do Pará. Como é que você sabe? Pelo idioma dela. Nós temos aqui muita gente de vários locais do Brasil. E se eu perguntar para você, e você vir aqui falar pelo idioma que você fala, pelo sotaque que você tem, já dá para você perceber que essa pessoa não é e não pertence ao mesmo lugar. O meu filho, o Samuelzinho, ele está lá com as crianças no culto, e ele chegou comigo essa semana, nascido em São Paulo,
crescido no Vale do Paraíba. Ele falou: papai, as crianças estão rindo de mim na escola. Papai, por que eu falo torto, papai? Por que eu falo diferente do povo daqui? É porque ele é nascido no local onde se fala diferente. Se eu pedir para a irmã Karina aqui falar, ela vem lá de Campinas, ela tem aquele sotaquezinho que já é diferente do estado de São Paulo, até dentro do Pará. Eu pergunto para você, o português que se fala aqui no Pará é igual ao português do Rio Grande do Sul? Não, é diferente. Até o português dentro do nosso estado, ele tem muitas diferenças. O português de Belém é igual ao português lá da Ilha do Marajó? Vamos dizer a verdade? Não. Tem gente na Ilha do Marajó que você vai lá no meio, eles têm um dialeto só deles, é meio afrancesado, tem um jeito diferente de se falar. Conta a história que tinha um pastor antigo aqui no Templo Central. Eu acho que alguns conheceram ele. Pastor Ananias talvez deve ter conhecido. O irmão Travasso. Vocês lembram do irmão Travasso? Ele servia aqui a igreja e ele tinha aquele jeito diferente de falar. E dizem, eu não estava presente, era muito criança, mas dizem que o dia ele chegou aqui no culto, falou: meus irmãos, vamos levantar uma campanha de oração, porque o inimigo está se levantando, irmão, contra a igreja. E aí alguém perguntou: irmão Travasso, qual é o inimigo que está se levantando? Irmão, nós estamos com uma dificuldade muito grande, é com a serpa, irmão. A serpa mandou uma conta muito alta. E o irmão olhou para o irmão Travasso: mas que história é essa de serpa? Mas não é a serpa que bebe, não, é a serpa elétrica, irmão. Ele não conseguia falar a palavra selpa, porque o idioma, ele separa, ele define um pouco as pessoas, e muito da identidade de um povo é transferida através de um idioma. Quer ver um exemplo? Tem uma tribo chamada Beniwa, e eu mandei o slide, vou pedir que por favor me acompanhem para a gente seguir junto. Essa tribo está no interior do Amazonas, e eles cresceram muito porque eles desenvolveram um veneno que eles deixam as flechas marinando, e o veneno é tão forte que eles atingiam um inimigo, ou então uma caça, e essa caça em questão de minutos morria. E eles guardaram essa receita desse veneno dentro do idioma, mas conforme o idioma foi se perdendo, se perdeu o veneno, e agora eles perderam a hegemonia. Tem uma outra tribo, pode passar, no interior do Amazonas, isso, chamada Piranha, e esse é o nome da tribo, é tida hoje, como é que é o nome, pai? Pirahã, perdão, olha só, já estamos aprendendo aqui um idioma. Pirahã é o nome dessa tribo, tá bom? E eles têm catalogado, gente, o idioma mais difícil do mundo pertence a essa tribo que aqui está. E o interessante é que ele está se perdendo também, porque a tribo está diminuindo, tem 400 pessoas que falam o idioma, e o idioma está se perdendo e se aguando. Esse é o dilema que Neemias enfrenta aqui nesse texto, e que nós de vez em quando, essa semana eu fui muito confrontado com isso, em relação à nossa identidade de um povo que evangeliza, de um povo que faz a diferença, de um povo que discipula pessoas. Eu tive aqui na missão com casais, e eu declarei com eles a nossa ênfase de células, e isso mexeu muito com o meu coração, a nossa identidade de ser uma igreja avivada, pentecostal, cheia da presença do Senhor Jesus. Eu não sei quanto a você, eu sei que nós tivemos um culto de manhã, está chuvoso hoje, mas nós somos uma igreja que grita, que dá glória a Deus, que dá aleluia, que se alegra na presença do Senhor, aonde a gente fica de pé, aplaude quando sente vontade, glorifica quando sente vontade. Essa é a identidade da nossa igreja. Isso é o que fez a Assembleia de Deus ser grande e ter a sua história. Uma igreja dinâmica, uma igreja que evangeliza, uma igreja livre, uma igreja desatada para sentir a presença de Deus. E Neemias aqui nesse texto, participando de um grande enredo bíblico. Ele é agora tirado da sua terra quando Deus julga o povo de Jerusalém, e Deus agora começa um grande projeto de restauração daquela terra. Começa a trazer de volta o povo. Zorobabel traz uma turma que vem com ele, depois Esdras repatria novamente um grupo grande que vem com ele. Agora chega a hora de Neemias trazer um grupo enorme, numeroso, juntamente com ele, e ele vem para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas a missão dele não é só uma missão física, mas também uma restauração espiritual no coração daquele povo. Neemias começa a ensinar o idioma das festas, Neemias começa a ensinar o idioma do jejum, Neemias começa a transferir a herança da oração. O povo não sabia como isso funcionava, agora ele chama e ora junto com o povo, agora ele chama e lê a Bíblia juntamente com esse povo, começa a transmitir o idioma da adoração, o idioma do sacrifício, o idioma dos dízimos,
dízimos, das ofertas, o idioma do casamento começa a organizar o povo. E durante 11 anos, pastor Jasso, sistematicamente Neemias faz isso. A Bíblia diz que ele se ausenta por um períodozinho só daquele local. E quando ele se ausenta daquele lugar, ele volta e ele vê um cenário diferente. Ele encontra as crianças brincando na praça, ele encontra todo mundo conversando, e ele percebe que metade delas falava o idioma da terra que lá havia, mas não sabiam falar mais o idioma de Judá. Ele percebeu que ao longo do caminho, um pouco da identidade do povo se perdeu, um pouco da vitalidade, daquilo que fazia aquele povo ser grande, foi ficando ao longo do caminho. E de vez em quando eu e você somos desafiados com essa verdade também. Nosso idioma espiritual, nossa linhagem espiritual, aquilo que nos trouxe até esse local, o idioma de uma igreja que evangeliza, de uma igreja que sai pelas ruas, de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja onde Deus age, onde Deus tem liberdade. E nós temos que resgatar e voltar, correndo o risco às vezes de levantar-se uma geração que não fala mais e não conhece mais o nosso idioma e a nossa origem. Hoje eu não estou falando, gente, de jeito, porque jeito muda, estou falando de essência. Tem muita coisa que nós fazemos de forma diferente, como nossos pioneiros faziam, mas a essência permanece sendo a mesma. Uma igreja vital, dinâmica, que evangeliza, cheia da presença do Espírito Santo, cumprindo o seu propósito para cada geração. Levantou-se uma geração que não falava mais a língua de Judá. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Dê um glória a Deus bem forte. Hoje nós temos aqui uma geração bilíngue, que fala 2 idiomas. E quando eu falo bilíngue, não falo do ponto de vista negativo, falo do ponto de vista positivo. Nossos filhos são ensinados. Qual é a linguagem que uma criança hoje é ensinada na escola do ponto de vista espiritual? Seja um bom médico, seja um bom professor, invista na vida terrena, prospere, cresça muito, tenha uma casa boa, tenha uma boa profissão. Nós inspiramos e ensinamos as pessoas a viverem e conversarem a linguagem da terra, a linguagem do mundo. E eu quero hoje declarar e profetizar que nós falaremos muito bem essa linguagem, seremos empreendedores do reino de Deus enquanto andarmos aqui por essa terra. Mas do outro lado existe uma outra linguagem, outro idioma que precisa andar paralelamente com este. Enquanto nós estamos aqui andando na terra, trabalhando na terra, crescendo, aprendendo, sendo um bom médico, sendo um bom advogado, existe do outro lado a linguagem missionária do Espírito Santo, do engajamento na obra de Deus, daquilo que fez a nossa igreja chegar aonde ela chegou até os dias de hoje, daquilo que fez cada um de nós e fez a Assembleia de Deus ser uma igreja grande, uma igreja pujante, uma igreja cheia da presença de Deus. Assim como aquela tribo, a tribo Beniua que eu mostrei aqui, perdeu aquela vantagem competitiva que tinha quando perdeu a linguagem e perdeu a fórmula, nós precisamos falar a linguagem do Espírito Santo de Deus para destronar o inferno e ter vitória aqui na terra. Essa é a vitória que nos trouxe, esse é o idioma que nos trouxe até onde nós estamos. A pergunta que fica é: será que a próxima geração vai falar o idioma do Jesus crucificado? O idioma da consagração, o idioma da santidade, o idioma da obediência, o idioma do sacrifício que nos guiou e nos trouxe até esse local. Olha que privilégio você tem. Dá uma olhadinha para esse templo bonito que nós estamos congregando hoje. Um dos templos mais conhecidos e bonitos do Brasil. Sabe o que é isso aqui? É o idioma do sacrifício da geração que nos trouxe até esse local. Sacrifício de Daniel Berg, de Gunnar Wingre, de Nelis Nelson, de Samuel Nistron. Sacrifício de Francisco Pereira de Nascimento, Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Sacrifício de Firmino da Anunciação Gouveia. Sacrifício do pastor Samuel Câmara, que aqui está. E qual é a próxima geração que vai fazer o sacrifício para que nós possamos transferir isso para quem está na frente? A geração de 30 que está chegando, a geração de 20, a geração de 40 que entende a linguagem que nos trouxe até esse lugar, o nosso idioma espiritual. E isso, se houve um tempo onde isso precisa ser declarado abertamente, aonde isso precisa ser proclamado, é esse tempo que nós estamos vivendo, uma igreja cheia da presença do Espírito Santo e uma igreja com caráter evangelizador. Uma igreja com caráter livre para fazer aquilo que ao longo da história nós sempre fizemos. Ao longo do tempo, gente, esquecidas vão ficando
as conversas sobre as grandes revelações que Deus deu na nossa vida, sobre curas sobrenaturais. A gente falou aqui, parece simples, a irmã lá do outro lado do Brasil, no Rio de Janeiro. Você crê aqui nessa noite que o nosso Deus pode te curar hoje aqui, durante esse culto, um milagre pode acontecer? Esquecidas estão as conversas e o idioma já da revelação de Deus, da restauração de vidas, de grande colheita. Eu creio numa grande e abundante colheita nesse ano de 2019 sobre essa igreja. Esquecidos estão os testemunhos de gente que teve a vida transformada, de gente que só tinha 2 moedas no bolso, uma para arrastar na outra, e disse: eu decidi ser dizimista, ofertante na casa de Deus. Deus me deu uma casa, Deus me deu uma profissão, Deus me deu uma história, eu cheguei até aqui, eu criei a minha família. Esquecidos estão os testemunhos em relação a isso, e a identidade vai sendo perdida, a linguagem vai ficando no meio do caminho, e é isso que acontece na vida desse moço chamado Neemias. Neemias agora está vendo, cadê a linguagem, cadê a identidade? O que eu estou pregando aqui hoje, e eu nesse fim de semana fui muito desafiado. Na sexta-feira vim aqui pregar no culto de família, e eu vi uma vitalidade, aquilo que Deus está fazendo em relação às células. Sentei essa semana com a equipe que aqui está, para editar um pouco do material da escola de líderes que nós vamos ter, e de ver o potencial que nós temos de resgatar o nosso caráter evangelístico, de uma igreja que evangeliza, de uma igreja que sai nas ruas, de uma igreja que adora dentro do templo, mas glorifica também fora do templo, que faz diferença. Porque se nós não resgatarmos isso, menos a menos, os nossos filhos vão querer deixar de ir para o seminário, querer deixar de serem pastores, missionários ao longo da história. E Deus pode chamar você para qualquer área, para qualquer ofício na vida, mas não esqueça, seja um bom advogado, mas seja também um bom crente na casa de Deus e sirva o Senhor Jesus. Seja o melhor médico que você pode ser, fale a língua da medicina, faça o melhor, mas ao mesmo tempo existe algo pulsando no seu coração, a presença de Deus. Fale bem o idioma espiritual que Deus colocou na sua vida. Aqui nesse altar nós temos executivos, nós temos as juristas, gente que durante o dia está trabalhando, está despachando, está falando a língua do mundo, está falando aquilo que precisa, o ofício do dia a dia, mas ao fim chega na casa de Deus e começa a expressar a sua identidade espiritual, e isso precisa ser apresentado pela igreja. Nós somos bilíngues, nós andamos aqui na terra, mas nós temos uma realidade, e eu diria, nós temos uma identidade celestial. E aqui eu chego aonde eu quero para concluir a minha mensagem. Esse homem, veja depois na internet, David Crystal, o maior especialista em linguagem do mundo. No livro dele, ele fala sobre idiomas, sobre valores e princípios, mas ele diz: a melhor maneira de você ensinar um idioma, de você transmitir, está aqui o artigo que ele escreveu, morre uma língua por semana, está aí o nome dele, pode retirar ele, Rubens. Ele diz, no finalzinho do livro dele, eu acho interessante, ele fala que a melhor maneira de você transmitir algo para a futura geração, sabe o que é? É praticar em casa. Olhe para quem está perto de você e diga: pratique em casa. E Deus está falando aqui nessa noite. Quer ver uma língua ser transferida para uma futura geração? Fale ela dentro de casa. Quer ver o legado espiritual ser transferido para uma futura geração? Pratique ele dentro de casa. Ore dentro de casa, jejue dentro de casa, joelhe dentro de casa, louve dentro de casa, testifique dentro de casa. Você não vai ter trabalho fora. Aquilo que é feito dentro de casa é transferido facilmente para as futuras gerações. Quando a gente era criança, a primeira língua da minha mãe não foi o português, foi o inglês. Era uma luta dentro de casa, porque ela queria falar inglês com a gente e a gente queria falar português. E às vezes ela falava os dois ao mesmo tempo e misturava, ninguém entendia nada do que ela falava. Mas se quer fazer acontecer, fale em casa. Eu tive aqui no fim de semana, e vocês viram aqui o que nós declaramos aqui do altar da nossa igreja. E eu quero declarar juntamente com você a missão das células missionárias da nossa igreja em Belém. Me acompanha, mídia, rapidinho, fica bem de olho, por favor, coloque aqui para mim a nossa missão. Isso, eu já mandei todo esse material, bota para a gente só acompanhar. Vamos declarar bem forte, toda a igreja que aqui chegou. 1, 2, 3...
minha casa é uma célula missionária para evangelizar e discipular a minha, pode deixar lá, a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo um momento estratégico da vida da nossa igreja. Nós vamos começar agora um módulo da nossa escola de líderes, e tem gente perguntando: pastor, eu preciso da paz de Deus dentro da minha casa. Eu estou dando a fórmula para você. Traga a oração para dentro de casa, traga o evangelho para dentro de casa, traga a celebração para dentro de casa. É bom chegar aqui no domingo à noite, dar glória a Deus, ouvir a orquestra, ouvir o coral, abraçar os irmãos, celebrar juntamente com a igreja, mas tão bom quanto isso é chegar na quarta-feira, ter salvação, ter cura, ter libertação, sua casa ser protegida, discipulada e evangelizada, quando nós praticamos isso dentro da nossa casa. Nós declaramos aqui nesse altar: minha casa é uma célula missionária para evangelizar minha família, meus vizinhos e os meus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero declarar que não vai ficar só na família, vai chegar nos seus vizinhos em nome do Senhor Jesus. Você vai ganhar os seus amigos para o Senhor Jesus. Essa é e sempre foi a tradição da nossa igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Mas uma igreja que evangeliza. Uma igreja que vive o evangelho dentro do templo, mas não celebra somente dentro do templo. Fazemos isso aqui dentro, mas o bom mesmo é quando eu protejo a minha casa, quando eu guardo a minha casa, quando eu discipulo a minha casa. Eu quero declarar que ninguém vai ficar para trás. No que depender de nós, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai para o céu eu, minha esposa, meus filhos, meus vizinhos, meus amigos, porque a nossa casa será um local de evangelização. Pastor, eu preciso, não ganhei ninguém para Jesus no ano que passou. Então está aí uma oportunidade para você. Faça da sua casa um lugar de transformação. Proteja a sua casa. Traga a oração, traga o jejum, traga tudo isso para dentro da sua casa. De vez em quando a gente precisa de um chacoalhão para entender a importância da missão que nós temos. Quer ver um exemplo claro? Não é crítica não, na verdade, crítica para a gente. Mas os mormons, eles crescem, pegam uma criança, e a vida toda o objetivo é treinar aquela criança, transferir a fé e mandar ela para o campo missionário, passar um ano para quê? Para que ela volte lá incendiada, com o coração cheio, para transferir aqueles costumes. É assim que se faz. Durante muito tempo, a gente... quando era criança, eu percebo, e deixa eu falar sobre isso rapidamente, a importância que o que acontece dentro de casa tem a ver com a manifestação da nossa fé. Meu pai está aqui hoje. Nós tivemos hoje uma escola dominical tremenda aqui, a casa cheia, algo sobrenatural que Deus fez aqui hoje de manhã. Quando eu era criança, eu já preguei isso no centenário. Participar da escola dominical não era uma opção para a gente. Minha mãe gritava no corredor: Felipe, André, ô Tereza, esse era o jeito que ela gritava. Aí ninguém levantava. Aí daqui a pouco ela gritava: Samuel. Com um segundo a gente se trocava, apresentava, todo mundo estava pronto para ir para a escola dominical. Meu pai chegava, e eu lembro que meu pai se esforçava para fazer o domingo ser o melhor dia da semana para a gente. Meu pai é um homem de muitas qualidades, mas tem uma qualidade que ele não tem. Meu pai na cozinha é zero à esquerda, ele não sabe cozinhar. É o Nescafé e tem que estar quente a água, porque senão é capaz dele errar no tom da água. Mas se tem uma coisa que ele sabe fazer bem feito, é sair catando pão velho pela casa e colocar manteiga e colocar no forninho dele para fazer pão torrado. Isso ele sabe fazer bem feito. Ele acordava cedo, ele preparava tudo, ele abria a janela, ele colocava o pão velho de uma semana atrás, mas que ficava gostoso, torradinho com a manteiga. Ele abria o sol de manhã, ele colocava Nelson Ned para tocar. Eu preguei isso no centenário. Até hoje de manhã, quando eu me atraso, domingo de manhã, eu escuto a voz do Nelson Ned no meu ouvido. Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Nunca estou sozinho, Cristo é o meu caminho, nele tenho paz. Essa rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Todos os seus pecados serão perdoados. Cristo tem poder, Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Cristo tem poder e sabe lutar. Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Sabe como é que eu aprendi isso? Foi transferido pelo meu pai. Se a irmã que cantou aqui antes de mim acha que é a única que canta hino antigo, perdeu hoje à noite, que eu canto também junto com ela.
foi transferido domingo de manhã. Eu não tinha a opção. E por um lado, meu pai e a igreja se esforçavam para fazer desse ambiente um ambiente acolhedor, um ambiente receptivo, um ambiente inspirador, cheio de bênção, cheio de paz. Eu olho para a geração toda que vinha aqui domingo de manhã e que os pais traziam, que os pais não era uma opção, porque se perguntar, o filho não vem. Eles traziam e está todo mundo servindo a Deus, todo mundo crente, todo mundo casado, muitos aqui em Belém, muitos em outros locais. Funcionou e nós continuaremos a fazer o mesmo. Vamos trabalhar para fazer desse ambiente o melhor ambiente para receber as futuras gerações. Só que tem um detalhe: você que é papai e a mamãe, traga seu filho para a escola dominical. Você que é papai e mamãe, traga o evangelho para dentro da sua casa. Minha casa é uma célula missionária para evangelizar, discipular, proteger minha família, meus amigos e meus vizinhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Traga a família. Traga a família para esse lugar. Celebre, chegue aqui. A melhor maneira, sabe como é que é? É dentro de casa. Para aprender inglês. Quantas vezes, quem está fazendo inglês aqui? Levanta a mão. Quem está fazendo inglês? Quantas vezes por semana tem que ir no curso de inglês? Hein? 2 vezes, 3. Para aprender um idioma da terra, 2 vezes, 3 vezes por semana tem que estar na igreja. Como é que nós vamos transferir a fé? Transferir a salvação? O céu, a vida eterna, se isso aqui não for uma prioridade para cada um de nós? Diga bem forte: minha casa é uma célula missionária para evangelizar e discipular. Diga: minha família, vizinhos e amigos. Agora dê um glória a Deus bem forte se você crê que isso é verdade, que a sua casa é uma célula missionária. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 6 até o 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, e serão por frontais diante dos teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua porta e nos umbrais da tua casa. Tem que falar o idioma dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que celebrar. A melhor defesa, gente, no que tange a casa, é o ataque. Eu não posso ficar esperando o inimigo chegar na minha casa para então fazer a minha casa um local de discipulado, de evangelismo, de proteção, de bênção de Deus. Eu preciso encher a minha casa para quando o inimigo bater na porta, a corrente contrária seja maior. Minha casa está tão cheia de Deus que ela já repele e bota o inimigo para trás. Quando a minha casa é um local de oração, quando a minha família entende que para a gente isso aqui é prioridade. Estar na casa de Deus domingo de manhã é uma prioridade. Vir para o culto de celebração, adorar a Deus, é uma prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus, se isso para você é uma prioridade. Essa semana a Sarinha me procurou e ela falou assim: papai, a gente está indo muito para a igreja, papai. O tempo todo na igreja, manhã igreja, tarde igreja, noite igreja, o tempo todo é muita igreja. E eu não vejo, às vezes, os meus amiguinhos e os pais dos meus amiguinhos fazerem a mesma coisa. Por que a gente não é igual a eles? Porque nós não queremos ser igual a eles. Nós queremos que a nossa casa seja um local de oração e de discipulado. Nós queremos que a nossa casa seja um local de bênção. E transferir essa fé, gente, dá trabalho. Dá trabalho. Vir, estar presente, discipular, liderar a célula, participar do treinamento. Mas não existe jeito melhor. Tudo que Deus transfere, o melhor jeito começa dentro de casa. Quando nós falamos a linguagem dentro de casa. 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, depois em tua mãe Eunice, e agora estou certo que também habita dentro de ti. Ou seja, Loide fez tanto, inspirou tanto, trabalhou tanto, levou tanto Eunice. Agora Eunice foi contagiada pela fé que começou na vida de Loide, e ela não segurou para si, e nem poderia, foi sendo transferida. Agora Timóteo nasceu em Loide, passou por Eunice, e agora Paulo que está fora está olhando para Timóteo, e ele está dizendo: eu estou vendo em você a mesma qualidade de fé original, não fingida, que foi transferida, nasceu na tua avó Loide, passou pela tua mãe Eunice, e agora eu estou certo que também habita dentro de você. E eu quero declarar que a mesma fé que nos trouxe até esse lugar vai continuar guiando as futuras gerações, em nome do Senhor Jesus. A fé que habitou nos nossos pais. Eu sou muito grato pela vida dos meus pais, porque se eu estou aqui hoje,
é porque alguém gerou isso dentro de casa. Minha mãe fritando bife, minha mãe sempre foi muito assim. Minha mãe, ela ora até pela vaga no shopping do estacionamento. Aparece a vaga, ela, Senhor, em inglês, glory be to God. Ela faz uma oração. Minha mãe cortando o bife, Senhor, abençoa os meus filhos, abençoa a minha casa, abençoa o futuro deles, abençoa o casamento que eles vão ter, abençoa a provisão deles, guarda e protege a vida deles. E até aqui me ajudou o Senhor, e parte disso se dá a algo que foi transferido dentro de casa. Uma das maiores frustrações que eu tinha era de, na época, de maior pico e vitalidade ministerial do meu pai, está longe, mas não era por causa de mim, era por causa do Samuel, meu filho, que eu queria que o Samuel ouvisse a mesma voz que me inspirou ao longo da vida, pregando para que ele soubesse de onde nasceu a fé que nos trouxe até esse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que se pratica dentro de casa. Dentro de casa. Dá um ré maior, por favor. Ré maior. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Porque tudo dentro do meu coração necessita mais de ti.